Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele não mentiu. A mensagem O que é o Espírito Santo, 75, irmão Branham diz: Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra luz, o Pentecostes andou em outra, mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo. E se houvesse outra geração, iria além de nós. Irmão Branham estava certo disto, porque Deus só trata com aquela geração dentro daquele espaço de tempo de 40 anos. Você pode ver que os pentecostais podiam reivindicar nos dias do irmão Branham de que eles eram a luz. Mas a luz deles já tinha passado e aquela luz agora era do Elias, do sétimo anjo. Mesmo eles não crendo, rejeitando aquela luz, mas a luz verdadeira era aquele dia do irmão Branham. Passou a era pentecostal. A irmã Branham disse: tem uma era. Se houvesse um dia, outra geração, e quantas gerações nós vamos tendo? Já passou a primeira geração, depois do irmão Branham. E nós já estamos entrando na outra geração, depois do irmão Branham. Ele diz: iria além de nós. É porque estamos hoje além dos dias do profeta, com a mensagem dele. Deus não fez o Adão primeiro, depois não tirou a Eva. Aí Deus fez o sétimo anjo, seu ministério primeiro. De Apocalipse 10, de 1 a 7, é que Deus tira essa costela, que é a noiva, a esposa, que você encontra em Apocalipse 10, 8 a 11, porque ela comeu o que o sétimo anjo revelou. Quem não comeu não é a esposa, não é costela. A costela é aquela que come o que foi revelado através dos dias da representação de Deus em carne, do marido em carne. E Deus estava no profeta para este fim. Por isso você já aprendeu que Deus esteve numa parte do mundo e agora na outra parte do mundo, certo? Ele está agora nos preparando do anoitecer para o dia claro, que o dia claro vai para os judeus. E nós estamos no espaço mais perigoso, é quando vem aparecendo o sol. Quase para aparecer o sol, aí fica mais perigoso. Dá mais acidente quando você está dirigindo contra a luz, tanto no amanhecer como no entardecer. Se você percebe, o motorista sabe muito bem disso. Ele viaja contra a luz e tudo atrapalha. Não há nada que o ajuda. Por quê? Está contra a luz. Se estivesse a favor, não teria nenhum problema. Se o povo estivesse a favor de Lutero, não teria nenhum problema no seu dia. Se estivesse a favor de Wesley no seu dia, a favor dos pentecostais no seu dia, estaria tudo bem. Se o povo tivesse a favor de William Branham no seu dia,
a luz faria eles enxergar as coisas. Mas o que aconteceu com a América do Norte? Viajou contra a luz. Por isso ficou cega. Não percebe, dá acidentes. Você viajando contra a luz. Então não viaje contra a luz, viaje a favor da luz. A favor do ministério. Em cada tempo, agora você quer trazer o ministério de Lutero para hoje? Não dá certo. De Wesley para hoje? Não dá certo. Dos pentecostais para hoje? Não dá certo. O único que dá certo é a terceira etapa do profeta para hoje. Nem a primeira e segunda etapa do profeta para hoje não dá certo. Porque a esposa, a costela, saiu exatamente da revelação. Porque o esposo é a revelação, é a palavra revelada, e a esposa saiu dali. A esposa, ela saiu de Apocalipse 10, de 1 a 7, a hora que puxou, era 10, 8 a 11. Aquilo era a esposa. E ela tem que mostrar hoje que verdadeiramente é esposa, que a esposa é submissa. Uma esposa que o marido que tem que ouvi-la não é esposa verdadeira. Deus vai tratar com ela no final, certo? Uma igreja que quer falar mais do que Deus fala, Deus vai tratar com ela. Uma igreja que não importa com a voz da palavra, a voz de Deus, e quer dar a sua voz. A voz de Deus é Apocalipse 10, 8 a 11. Porque ali está a voz de Deus, nela, na esposa. E cada um de nós precisamos receber essa luz, não caminhar contra a luz. Se você caminha contra a revelação dos selos, você nunca vai enxergar nada. Você caminha contra o novo nome, mas nunca vai enxergar novo nome. Você caminha contra os 7 trovões, você não vai alcançar nada dos 7 trovões. Quer dizer, os 7 trovões é fé para arrebatamento. Você caminha contra essa luz, o que vai acontecer? Você não vai no rapto. A marca da besta 44, eu quero ler apenas algum parágrafo, que o irmão Brana diz, que também é uma parte do parágrafo. Ele fala deste capítulo que lemos. Aprendei uma parábola. Como eu comecei ontem à noite, lhes mostrando que eles lhe fizeram 3 perguntas e ele respondeu as 3 perguntas. Mas quando eles quiseram saber quando seria o tempo de sua volta, ele disse: quando virem a figueira brotando e todas as outras árvores, sabei que o tempo se aproxima e está à porta. E não passará esta geração. A gente fica repetindo essas coisas porque as pessoas, elas não veem. Quem sabe a gente falando mais uma vez, elas veem, certo? É porque passando esta geração que viu Israel retornar para a pátria, essa geração já passou. 48 mais 40, a geração já passou. Estamos numa outra geração que passou de 48 para 88. Olha que nós estamos quase no final de uma outra geração. 2 gerações depois que Deus tratou com Israel. E a gente tem que perceber o trabalho de Deus. A irmã Brana diz: agora, um velho hipócrita pega isto, o velho incrédulo, e diz: aquela geração passou, a outra passou, ele mentiu. A irmã Brana diz: ele não mentiu. Por quê? Aquela geração de 48, se ela passou, a gente sabe que passou, porque é 48 mais 40, que é uma geração. E se ele não tivesse vindo, então ele teria mentido. Mas ele veio. Ele estava falando de sua vinda.
O profeta mesmo não podia clarear tudo isso para nós. Ele podia apenas pregar, mas não podia clarear porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas ele pregou. Então ele não mentiu, porque eles pensavam que a geração seria aquela geração de Jesus lá atrás. Não, ele não mentiu. Seria esta geração que visse a figueira brotar. Porque eles não têm aplicação espiritual da palavra. Ele não disse a respeito da geração de então. Ele disse a respeito que vir, a geração que vir, a figueira produzindo seus brotos. Então Jesus estava falando, naquela geração de 2000 anos atrás, de uma geração que começaria aqui na frente, 2000 anos. E as pessoas não têm podido ver. Por isso, irmão Brana diz, Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas, ele é simplesmente uma nação, a primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação. E Jesus prometeu aquilo, a geração. E na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos. Bom, eu estou lendo o que o profeta está dizendo. Suas infalíveis palavras de promessa, 34. Uma geração é dividida em 40 anos. Agora não adianta nós querermos aumentar. Eu tenho dito, no tempo de Noé era 120 uma geração. No tempo da Babilônia era 70 anos uma geração. Que Israel ficou escravo. Tinha que cumprir a geração. Era 70. Mas no tempo do irmão Brana veio mostrar para nós que uma geração é 40 anos. Então o irmão Brana diz, do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos, neste período de tempo ele virá. Irmão Brana não podia nem dizer, ele já veio porque ficaria revelado para os dias dos Estados Unidos. Mas ele diz, ele virá. E aquilo, se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. 40 anos depois de 48, 1948, mais 40 anos. Aí, irmão Brand, se aquilo é verdade, e nós estamos aqui para dizer, aquilo foi verdade. O que Jesus falou, que a geração que visse a figueira brotar, então não passaria aquela geração sem a vinda. Ele não explicou que é a vinda do Filho do Homem para depois preparar o povo para o arrebatamento. Ele deixou estas coisas na Bíblia, vinda e arrebatamento, para nós podermos entender. Então, seu irmão Brana, vou repetir, ele disse, se aquilo é verdade, e eu estou apenas te dizendo, ele não mentiu, isto é verdade. O que ele falou é verdade. O que ele falou cumpriu. Em 1963, 28 de fevereiro, ele veio. Agora, se você não crê, o problema é seu. Mas que ele veio, ele cumpriu, porque senão você teria que dizer, Jesus mentiu. Porque Jesus disse que ele não passaria aquela geração. Irmão Branda vem dizer, ele não mentiu. E eu estou aqui para confirmar, Jesus não mentiu. Aí tem um incrédulo que diz, bom, mas de 48, cadê os 40 anos da vinda? É que você pensa no rapto, não é o rapto. É a vinda. A vinda te prepara para o arrebatamento. Tem um curso, esta vinda. Traz uma mensagem que te prepara para ser arrebatado. Por isso, irmão Brana deixou claro para nós, com respeito a esta geração que visse Israel retornar para a sua pátria. Você viu, você é de 48, eu sou de 50. Dentro dessa geração, então tinha que cumprir. E cumpriu. O Senhor Jesus veio envolto a uma nuvem branca. Aquela nuvem branca eram os mensageiros que formavam a sua peruca branca de juiz.
em Apocalipse 10, verso 1, e desceu ali no Monte Pôr do Sol, para mostrar para todo o povo do entardecer que ele veio ali, no dia 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas. Ele chegou ali, provando sua palavra para nós. Bem, nós temos mais coisas para ler. A mensagem respeito aqueles que recusaram o caminho de saída. Respeito 59. Deus estava determinado e tinha dito a Abraão e a eles no seu concerto. Assim como nós lemos Davi cantando sobre isto hoje à noite. Ele lhes tinha prometido que ele iria fazer uma certa coisa, assim que Deus ia manter sua promessa. Ele ia trazê-los de qualquer maneira, porém, talvez quase uma outra geração se extinguiu. A velha geração que riu de Moisés, e assim por diante, e não aceitou a mensagem. Aquela geração, 40 anos, se extinguiu. E Moisés veio a uma outra geração. Está vendo o que eu quero dizer? Se eles não aceitam isto, então Deus deixará aquela geração extinguir. E ele trará uma outra geração para fazer isto. Então, a geração dos 40 anos, que Jesus veio, e eles não viram, então Jesus deixou aquela geração passar, extinguir, acabou aquela geração, e ele levanta uma outra geração, porque aquela geração não pôde crer, aí ele levantou uma outra geração para fazer isso, para crer. Você sabe que nós somos a geração que Deus levantou para crer na terceira puxada. Nós somos a geração para crer naquela mensagem de 63, 1963. A geração de 63 não creu. Ela extinguiu, ela acabou, ela passou aquela geração. Então Deus levantou uma outra geração. Eu estou aqui para agradecer a Deus. Não mereço, mas o Senhor deu tempo de eu alcançar uma nova geração que pode ver 1963, a mensagem revelada, 7 trovões revelados, 7 selos revelados, 7º selo em carne. 7º selo estava revelado em carne, ele não podia abrir o 7º selo para o povo, ele estava em carne. Agora é tempo de você ouvir esta mensagem do 7º selo, porque aquela geração passou, acabou. Deus levantou outra geração. E aqui nós estamos nesta geração de 80 para poder ouvir. Creio que você vai entender. 40 anos, quase, formando esta geração, que seria 48 mais 40, 88, mais 40, 2028, não é isso? 2028. Olha para você ver onde nós estamos. Bem, temos aqui sua vida digna do Evangelho 299. Então, o que seria se eu, diz o irmão Brana, levantasse em outra geração? Ele diz, eu não posso. Agora eu quero que você lembre que quando o irmão Brana levantou, a geração pentecostal morreu. É aí que Laodiceia morreu. Aquela geração morreu. Eles não quiseram aceitar a mensagem do profeta, Deus levantou uma outra geração ali, bem perto deles, porque eles rejeitaram a mensagem. E aqui nós estamos vivendo também nesse tempo, que o povo da mensagem ouve, é outra geração que está ouvindo. Você não tem que reclamar, você não tem que voltar lá em Lutero, em Wesley, também em Pentecostes, como você não tem que voltar lá atrás e trazer apenas a voz do irmão Brana. Você sabe que você voltando lá atrás e trazendo a voz de Pedro, a voz de Paulo, você não vai ser arrebatado, nem trazendo a voz de Jesus literal,
lá da Galileia, você não pode ser arrebatado. Porque depois de Jesus, logo 40 dias após ele ter partido, ressurgiu e foi derramado sobre a igreja. Já era um outro povo, um outro tempo dali para frente. E nós estamos vivendo um outro período depois da mensagem do irmão Branham, que ele diz: eu não posso levantar, se eu fosse levantado em outra geração, eu não posso, eu tive que vir para esta geração. Qual geração? A geração de 63, a geração que viu Israel tornando uma nação, a figueira brotando. E o irmão Branham diz: eu tive que vir para esta geração, eu tenho que estar convosco. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Tem outra mensagem que ele diz: eu não vou prestar conta de uma outra geração. Certo? Outra geração, alguém prestará conta. Ele diz: eu vou prestar conta de vocês, nesta geração. Na geração de 63, quando Jesus Cristo veio. Agora, nós sabemos que nós temos a nossa geração de 2000, onde nós recebemos a palavra de Deus outra vez, a palavra vindo novamente. Que palavra? Aquela que o irmão Branham não podia falar no seu dia. Então, só seria dito depois de uma geração. E essa geração também já cumpriu. Depois que o irmão Branham revelou os selos, 63 mais 40, 2003. Aí começa a nossa geração. Esta geração que recebe a terceira puxada, que recebe a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que recebe a revelação daquilo que Deus disse para o irmão Branham: não diga a ninguém. Você tem que amolecer seu coração e ver isso. Não é homens com status. Isso aqui é realidade, é Pedro, é Jesus na manjedoura, é João simples, como foi no passado. A mensagem hoje é a mesma, é de um iletrado como foi João, de um iletrado como foi Pedro. A mensagem hoje é a mesma para poder nos alertar que nós estamos na geração daquela mensagem que o irmão Branham não podia pregar. Ele diz: não diga a ninguém. Se ele pregasse e falasse para o povo, mas ele deixou pregado. Mas Deus disse para ele: não diga a ninguém. Ninguém ficou sabendo. Pierre Green andou com ele, não ficou sabendo. John Martin andou com ele, não ficou sabendo nada disso. E outros pregadores andaram com ele e não ficaram sabendo. Por quê? Irmão Branham não disse para eles. Agora, irmão Branham pregou a terceira puxada, pregou os 7 selos. Nós temos aí os livros dos 7 selos. Você não tem que esperar mais ninguém. Já foi pregado o 7º selo, era Branham, Deus em carne, para poder abrir para nós os livros. Por quê? Porque durante as eras o Cordeiro abriu, mas não falou nada. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, ele não só abriria o livro, mas revelaria, mostraria. Mas dentro de um livro revelado, Deus ainda o parou e disse: não diga a ninguém. Essa daí é a mensagem da esposa. 40 anos depois do irmão Branham. Agora, o irmão Branham também não mentiu. Como Jesus não mentiu. Jesus não mentiu. Ele falou que Israel, quando estava brotando ali a figueira, não passaria aquela geração, e aquilo cumpriu em 63. O irmão Branham mesmo disse: eu não estarei em outra geração. Agora, foi ele quem falou. Vocês querem colocar a própria fita do irmão Branham, que ele disse para não dizer a ninguém, e vocês não vão falar esta mensagem. Se tivesse esta mensagem, que Deus disse para o irmão Branham: não diga a ninguém.
se vocês tivessem esta mensagem, poderia se fortalecer mais o ministério das fitas do irmão Brana. Se tivesse, mas não tem esta mensagem, não tem a revelação dos selos, não tem a revelação dos 7 trovões, não tem a mensagem que Deus disse para o irmão Brana: não diga a ninguém. Hoje é tempo da mensagem, não diga a ninguém. Então por que você está dizendo? É porque hoje é tempo dela. Quando o irmão Brana diz não diga a ninguém, porque Deus falou para ele, foi mais de 40 anos atrás, passou aquela geração. Deus esperou passar esta geração, extinguir esta geração, essa turma de pregadores, e ele começa numa nova geração. A geração que pode pregar esta mensagem: não diga a ninguém. O que é? 7º selo, 7 trovões, a vinda do Senhor, que ele não podia dizer no seu dia o novo nome, ele não podia dizer, até ele disse para o irmão Liveio: você pode falar isto, eu não. Irmão Liveio não pregou isto, porque não era para ele também, ele não tinha a mensagem dos trovões, a mensagem dos selos, do novo nome. Mas aí Deus tem levantado uma esposa, que é exatamente uma pregação, através daquela revelação que Deus deu ao profeta, para que pudéssemos ter esta mensagem hoje. A irmã Brana diz: eu tenho que estar convosco, vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhes torcer com algo que eu pensasse que estava certo? Eu quero tomar essas palavras. Você pensa que eu me colocaria aqui e começaria a torcer a mensagem para poder falar o que a minha cabeça quer? Não, eu estou dizendo para vocês os parágrafos. Quando eu digo a era terminou, te dou os parágrafos. O último eleito entrou, te dou os parágrafos. Deus tem novo nome, tem os parágrafos. É tanta coisa. Vocês ouvem outras e sabem onde estão todos esses parágrafos. Mas as pessoas não querem. Irmão Brana, no último aqui que eu marquei para vocês, Jesus cumpre todos os seus compromissos. 18 de abril de 64, parágrafo 15. E então o que eles fizeram? Falando de Israel. Ele simplesmente os deixou ficar ali no deserto por 40 anos. Deus também nos deixou por 40 anos depois de 63. Deus nos deixou no deserto, sem irmão Brana, só com a mensagem, sem explicação daquilo que ele mesmo não podia dizer no seu dia. Eles plantaram vinhas, Israel, lá no tempo de Moisés, comeram os frutos, e casaram, e criaram filhos, mas aquela geração não entrou em Canaã. É isso que tem acontecido com o povo desde 63. Eles plantaram vinhas, igrejas, comeram dos frutos de suas igrejas, se casaram até com a igreja, criaram filhos denominacionais dentro da igreja, que é a mensagem, até aquela velha geração morrer e outra geração chegar. Aí chegou outra geração, e essa geração é diferente daquela. Essa geração, ela conhece a terceira puxada. Essa geração, Deus deve ter falado com alguém. Deus deve ter mostrado para alguém. Já estava tudo revelado, mas não podíamos ver. Era como o batismo está na Bíblia por 2000 anos. Nós estamos com a Bíblia e depois levanta Lutero, Wesley, Pentecostais, e o batismo fica do mesmo jeito, falando Pai, Filho e Espírito Santo, até que o Elias levantou e restaurou para nós o batismo. Hoje você sabe que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, mas nós não sabíamos lá atrás. Precisou do Elias. Agora precisa de Deus levantar uma mensagem nesse dia final, para poder dizer para nós sobre
a última era, o último selo, o último eleito, o novo nome. Porque as gerações são passadas e ele não mentiu. Irmão Brana não mentiu, Jesus também não mentiu. E você pensa que eu estou te mentindo? Eu também não estou te pregando uma mentira. Eu estou te dizendo uma verdade do que está revelado dentro da mensagem do profeta, mas o profeta mesmo não podia falar. E eu estou falando até que João apareça para falar o que for preciso. Até que isso aconteça, deixe-me falar um pouquinho com vocês. 40 anos mais tarde, e não apenas aquelas 40 horas, mas tiveram que esperar por 40 anos antes que lograssem êxito. Você não tem êxito na mensagem. Eles estão aí reclamando, mas não tem êxito. A igreja fria, meu irmão, a igreja fria, ela está... Não é pelo que tem acontecido que vocês estão vendo. A igreja está fria porque a igreja rejeitou a mensagem do profeta, a mensagem que irmão Brana não podia pregar e agora está sendo pregada, e o povo da mensagem rejeita. É por isso que tem frieza na igreja. Ou você pensa que calor na igreja é esses pulos e gritos que vocês estão dando dentro da mensagem, correndo para lá e para cá, achando que é grande coisa, e não sabe que o Cordeiro saiu do trono, não sabe do novo nome, não sabe dos trovões, quando tudo isso foi revelado em 1963. E então Deus levantou um novo líder. Um novo líder chegou, Josué, e eles se deslocaram para a terra com um novo grupo. Agora é tempo de nós pensarmos nisto. Deus levantar o Josué. Esse Josué na Bíblia é João. É isso aí. E Deus levanta para poder posicionar cada um de nós nesta mensagem. Você tem que estar posicionado nesta mensagem. Você pode ouvir todas as mensagens de irmão Brana, pode ouvir. Só que a mensagem que te prepara para rapto é a mensagem dos trovões, é a terceira puxada. É você saber do novo nome. Você sabe o que são os trovões? Nem está interessado em saber e tem raiva de quem sabe. Esse é o ditado deles, né? Eles não querem saber. Você sabe quem era o sétimo selo? O que é o sétimo selo? É a vinda do Senhor. Sabe qual a vinda do Senhor? Que ele veio para poder pregar a terceira puxada. Ele veio e manifestou na terra como filho do homem. Era Jesus em Brana. Brana não era Jesus. Jesus estava falando na boca de Brana. Terceira puxada. A revelação que prepara o povo de Deus para o grande arrebatamento. Senhor, só Tu pode ajudar esse povo. O que eu posso fazer é colocar estas palavras da forma que coloco, não sabendo talvez muito bem colocar com muita sabedoria, mas colocar de uma forma que o simples, o Pedro viu, a Maria Madalena viu, até o ladrão da direita viu. Mas o Anás, o Caifás, eles não puderam ver. Os crentes daqueles dias não puderam ver. E nós estamos aqui agradecidos, Senhor, por esta palavra, que podemos ver o que o Senhor fez, está fazendo, e ainda vai fazendo, porque é a sua graça, a sua misericórdia estendida sobre cada um de nós. Abre o coração do meu irmão, da minha irmã, para ver esta verdade, que o seu profeta não mentiu. Não adianta ninguém trazê-lo para uma outra geração. Ele diz, eu não estarei numa nova geração, numa outra geração. E eles querem trazer irmão Brana, pregando para esta geração. Eles queriam que o pentecostal continuasse naquela geração, e continuou até hoje. Mas para Deus, o pentecostal acabou em 1950. Deus estava começando uma nova geração, através do Elias, do sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus, continue falando nesses corações. Eu não posso falar nada mais do que isso.
não posso pregar mais do que isso, é o que eu sei, para entregar para este povo, que eu sinto minha comissão como um pregador apenas, de ensinar essas coisas. Envia-nos este João, envia. Eu sei, quando ele vier, nós não vamos nem ficar sabendo. Eu sei que é assim. O seu profeta diz que é assim, quando ele diz, envia-nos o 7º anjo, envia-nos Elias. Ele diz, mas quando ele vier, nós não vamos saber dele. Pai, eu sei que hoje é a mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e em todas as épocas, em todas as gerações, ele foi rejeitado, mas sempre o Senhor teve um povo naquela geração, muito pouco, como foi nos dias de Noé, que o Senhor teve um que foi arrebatado, que o Senhor teve 8, que tipifica a igreja, que será salva no final. Mas, Senhor, estamos agradecidos por poder receber a mensagem deste um que representa a esposa que vai ser arrebatada nesse tempo final. E para começar, já temos uma mensagem diferente do mundo, não porque queremos, mas o Senhor deu uma mensagem diferente do mundo. Obrigado por tudo. Dê a tua bênção ao seu povo, com cura, com saúde, com libertação, tirando todo o poder de Satanás que opera nos corpos, nos lares, nas igrejas. Eu expulso em nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder de Deus se manifeste em uma total libertação para este povo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Oração em favor da nora do irmão Buecker. Irmã Eloí, irmão Emanuel de Rio Magrinho. Magrinho mesmo? Foi o irmão Mateus e a irmã Priscila que mandaram, né? Irmão Eloí, irmão Manuel. Está escrito ali, Rio Magrinho, né? Pedem, deve ser Rio Negrinho, hein, meus irmãos? Não? Pedem oração por sua família, Deus sabe quem é. Só no escrever ali, Deus já está sabendo quem é. Irmã Márcia, a irmã Márcia de Rio Negrinho pede oração em favor e agradecimento pelo aniversário de seu irmão Emanuel. Então, é Rio Negrinho mesmo, que fará aniversário amanhã, né, dia 26. Irmão Daniel de Rio Claro pede oração por sua esposa Roseneide, que apareceu um caroço perto da clavícula e lhe causa muita dor. O pastor João Bispo envia um pedido pela nora da irmã Ivonilda de Bom Jesus, a cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, que está grávida e internou-se para dar à luz, mas não está bem, está com uma forte infecção. O nome dela é Alessandra Poli. E o irmão Eliezer de Serra, Espírito Santo, agradece a Deus pela via de onde Deus está derramando suas bênçãos para a noiva e pelo aniversário de seu filho caçula Caabe, que completa 11 anos hoje. Grande Criador, estes nomes o Senhor conhece cada pessoa. Eu não conheço os nomes, mas o Senhor conhece, e as pessoas também, e o Senhor conhece. Onde elas estão, internadas ou mesmo em casa, sofrendo, e o Senhor é o único que pode mostrar para elas que o Senhor já levou sobre si todas as dores delas, todo o sofrimento deles. O Senhor já cravou no madeiro e eles não têm mais isto. Em nome de Jesus Cristo, há uma recuperação para estas mulheres que estão dando à luz filhos e que com dificuldade estas crianças nascem e as mães sofrem. Em nome de Jesus Cristo, elas sejam abençoadas. E as crianças também tenham saúde, nasçam com saúde pelo poder de Deus. A inflamação, a infecção que ataca a mãe, sai pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó grande Criador. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa, os aniversariantes também, que sejam alcançados por sua grande mão de virtude, Pai. Tenha misericórdia, esta pessoa que está com este caroço na clavícula, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa dor, pelo poder de Deus, saia a inflamação, a infecção
todo tumor desapareça no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Declaramos estas vidas curadas, segundo diz sua palavra, aquele dia no Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final, né? E tem mais sábado e domingo. Se Deus quiser, tem mais um pouquinho que Deus vai dando de pouco a pouco para nós, né? Que não adianta dar muito, que ele não aguenta, né? Então tem que ir dando de pouco a pouco e nós também passando para vocês estas mensagens. Deus ajude, Deus abençoe a cada um de vocês. Tem aí nossa programação, que de vez em quando sai do ar, né? Mas está tendo a nossa programação em vídeo, todo dia, a noite toda, quem pode participa. E tem também do irmão Benevaldo, da Rádio Web, terceira etapa, né? Então isso é muito bom, o som está muito bom e a radinha é fácil para poder entrar e ouvir, muito fácil. Você que tem um aplicativo, é fácil. E o irmão Benevaldo, como ele está ficando por conta lá daquele trabalho dele, que eu tenho que falar que é dele, é uma inspiração que Deus deu a ele e eu não quis atrapalhar a inspiração que ele tem, certo? De abrir esta emissora. Não é que nós todos agora vamos abrir emissora. Daqui a pouco não tem, o povo não sabe a quem ouvir, né? Mas vamos ficando quietos agora. O irmão Benevaldo faz esse trabalho e ele está também com algumas camisas lá para sustentar aquela programação dele. Então vocês ficam sabendo, escuta ele falar lá e quem puder adquirir, vai adquirir, certo? Faça o que você puder para ajudá-lo neste ponto. A gente fará a nossa parte por aqui também e está tudo estampado, essas camisetas que ele está fazendo. Estou apenas avisando, dando uma força para eles. Os irmãos vão entender. Tem uns espíritos que falam assim, fazendo comércio, né? Na mensagem, né? E de todo jeito, sem fazer comércio, você vai lá e compra. Você vai lá na loja e compra, né? Todo jeito. Então, acho que deve entender a necessidade das pessoas e o desejo do irmão Benevaldo de fazer alguma coisa para Deus. É muito bom. Deus te abençoe, Deus abençoe o irmão Benevaldo, toda a família e todos os nossos irmãos ali em Cuiabá, Mato Grosso. Deus abençoe. Não desanime. Vamos avante, né? Ainda que parar a construção, mas não desanime. Vamos avante. Eu quero ver todos avante e comunique conosco, certo? Um bom dia por semana, pode dar, fica à vontade, né? Tem uns que tem uma conversinha conosco de vez em quando, e é necessário, não é? Coisa necessária. E eu tenho alertado com respeito a críticas que pode ser feita entre nós mesmos, né? Criticar uma irmã, um irmão, é orar por eles. Certo? Você não tem que criticar, tem que orar por eles. Deus toma conta de tudo. Eu prego, mas não conserto os outros. O irmão Brana dizia em casa, quando ele chegava da pregação do culto, Meda, querida, tinha mais mulheres, mais irmãs do cabelo cortado. E ela dizia, então pare de pregar, Bill. Ele disse, não, tem que ter uma voz que fala contra isso e essa é a minha. Então eu sei que pregando, as irmãs ainda estão com roupa sem manga, roupa curta, certo? Suas fotos indicam o que você é. As suas fotos na internet indicam o que você é. Mais uma vez, você vê o quanto que a gente fala e as pessoas não dão valor? Não importam? Eu tenho dito, olha, nem aquelas que têm cabelo comprido, vestido comprido, mas não tem a revelação dos trovões, não vão no rápido. E aquelas que têm a revelação dos trovões e têm sempre cortando seu cabelo e o seu vestido curto e sem manga também não vão no rápido.
rapto. Então, quem vai no rapto? Deus sabe. Deus sabe quem vai. Aí está falando mais para o lado das mulheres. E os homens saindo aí de bermuda na rua também, de shortinho na rua, também não vai. Aí a gente tem que acompanhar o que diz o profeta, certo? Vamos acompanhar. São coisas que você pode vestir lá na sua casa, no seu quarto, de vestir, mas não sair na rua. É o melhor que a gente faz. A gente aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Esse é o problema. Aprende sempre, escuta sempre. Então, não vamos criticar. Eu tenho minhas falhas também. Talvez você olhe daí, você só me conhece assim, certo? O Rogerinho está me conhecendo mais de perto agora, que está vivendo mais perto de mim. Então, ele está conhecendo e eu estou conhecendo ele também. Né? Conhecendo mais de perto. O Celcinho também. A gente vai conhecendo ele aqui mais de perto, certo? Então, nós aqui que ficamos perto um do outro, nós começamos a conhecer, cheirar um ou outro. O que é que está acontecendo, né? Vocês mais de perto conhecem a minha família mais de perto, pode se escandalizar mais de perto. Uns é bom que nunca conheça, certo? Tem irmãos que é bom que nunca conheça, para não escandalizar, né? Mas tem aqueles que têm espírito certo, espírito correto, e que sabe que você pode pregar o que for, mas as pessoas é que têm que fazer força, que desejar mudança. Eu não mudo ninguém. Eu digo aí, a mulher dá ordem para o marido, não vai no rapto também. O que nós vamos fazer? O marido tem que, no dia certo, falar com ela, para mostrar seu amor para com ela. Isso daí não é uma irmã só não, viu? Estamos na era das mulheres. Na era das mulheres. Para achar que pode fazer alguma coisa e elas esquecem que simplesmente é uma costela que saiu para poder estar ao lado de um homem, de um bom homem, né? Se for uma boa costela. Porque se esse homem também não for bom, ele tem uma má costela que pisa no calo dele. Tem que olhar tudo isso daí. Mas dê graças a Deus pelo que você tem, pelo marido, pela mulher. Porque se hoje você vê eles desse jeito, se eles ficarem piores ainda, piorarem na fé, se as pessoas desviam dessa mensagem, e filho, elas ficam pior, elas vão fazer as coisas do mundo mesmo. Vão entrar no mundo de braçada. Por quê? Porque conheceu a palavra. Você não deve apenas conhecer. Prossiga nesta revelação da palavra e pedindo graça para viver esta mensagem. E amando um ao outro e sendo uma bênção no lar, na igreja, na rua e para cada indivíduo. Deus te abençoe. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe todos vocês que sempre nos ouvem. Lá em Londres também, Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite.